Hoje vamos falar sobre o que eu faria se eu fosse começar do zero como QA, tá bom? Isso considerando os dias de hoje, tá bem? E também considerando que eu tenho o conhecimento que eu já tenho, né? Então o que eu faria se eu fosse começar agora? Essa live é para você aí que tá querendo começar na área, entender onde eu posso ter errado, ou o que eu fiz que eu posso ter errado, ou até mesmo entender aí como crescer no mercado de trabalho, porque, bem, eu vou tentar trazer para vocês como eu cresci. Isso pode ajudar vocês a entenderem qual a minha visão sobre o assunto. Então, galera, basicamente eu trabalho aí na área já tem uns 10 anos, né? Eu iniciei na área, eu não sabia o que era qualidade, tá bom? Eu não sabia o que era QA, eu queria ser desenvolvedor. Eu já contei essa história algumas vezes e eu contei há pouco tempo atrás, mas eu quero trazer isso porque para mostrar para vocês que mesmo eu fazendo faculdade na área de tecnologia, eu fazia ciências da computação depois que eu saí da escola. Mesmo assim, mesmo estando inserido ali na área de tecnologia, eu não sabia o que era QA. E galera, eu só fui entender realmente o que era QA quando eu comecei a trabalhar numa vaga que era efetivamente para trabalhar como analista de qualidade, né? QA Analyst. E eu meio que caí de paraquedas nessa área e descobri tudo que precisava ser descoberto aí, né? Basicamente foi o momento que eu descobri qual que era a área de qualidade. E eu vou comentar nesses meio tempo aí uns erros que eu cometi na minha opinião. Tá? Primeira coisa que eu iria fazer, eu provavelmente ia querer fazer uma faculdade. Tá? Quando eu saí do ensino médio, era basicamente isso que os meus pais falavam que eu tinha que fazer, mas eu acho que ela foi uma opção muito boa, sabe? Eu não acho que em nenhum momento a faculdade ela foi um problema, justamente porque ela me ajudou a abrir muitas portas, tá? Tipo, eu fiz estágio, isso, né? É muito bom, isso dá para fazer se você realmente está numa graduação. Mas galera, o interessante é vocês entenderem que a área de qualidade, a área de tecnologia, ela é uma área que realmente paga muito bem, mesmo para pessoas que não fizeram faculdade, mesmo para pessoas que não têm inglês, tá? Óbvio, é o que eu falo, fazer faculdade é uma oportunidade, vai te abrir oportunidades, vai te abrir portas. Consegue entrar no mercado sem? Consegue, né? Mas é legal saber que é possível, entendem? E galera, se eu tivesse o conhecimento de hoje, o que eu iria fazer, né? Eu ia tentar descobrir mais sobre a área de qualidade pesquisando pela internet. Eu primeiramente ia começar a estudar sobre teste de software, mas estudando, então aprendendo sobre a área de teste de software, eu ia começar, mesmo não tendo experiência, né, começar a criar meus projetos de teste de software, começar a trabalhar com documentação, começar a entender mais sobre ágil, processos, começar a criar meu marketing pessoal, né, minha vitrine ali no LinkedIn, ia começar a fazer vários posts, e isso ia me ajudar a justamente conseguir mais conexões. E eu tentaria entrar em contato com as vagas, né, que tivessem a ver com os meus estudos sobre QA. Lembrando, né, meio que eu já tenho esse conhecimento, então eu ia trazer aí para as empresas todo o conhecimento que eu tenho e mostrar para eles, para fazer entrevista, para eu conseguir uma chance, uma oportunidade de fazer a minha primeira entrevista, seja para uma vaga júnior ou até mesmo para um estágio, né? E galera, em questão de estudo, eu de verdade acho que a primeira coisa que você vai precisar estudar é teste de software, tá? Tem muita gente que acha que você tem que começar pela parte mais computação, digamos assim, talvez uma parte mais técnica, mais de programação. Eu não concordo, eu acho que você pode começar por teste de software, afinal é o que eu falo, um teste de software e processos te ensinam a ser um QA. A automação é uma ferramenta que você utiliza no seu dia a dia para te ajudar a incluir e criar estratégias de teste. Tá, eu sempre repito isso. Na minha opinião, estudar sobre teste de software e saber falar sobre isso muitas vezes é mais importante na hora da entrevista do que qualquer outra coisa. Então, eu ia mostrar o meu conhecimento, né, o que eu tenho para agregar na empresa, falando sobre teste de software e como que eu utilizaria, né, de processos, metodologias, táticas, possíveis táticas, né, para trazer qualidade para o projeto da empresa. Normalmente, quando você está numa entrevista técnica, eles vão te perguntar coisas sobre o seu dia a dia, o que você entende sobre a área de qualidade, tá bom? Então, é legal você se colocar num pensamento assim, poxa, eu sou o QA dessa empresa, o que eu faria para melhorar o processo dela? Como que eu, conhecendo estratégias de qualidade, eu iria trazer isso para a empresa, né? Óbvio, não falei ainda de teste automatizado, mas sinceramente, para você aí que está do outro lado pensando assim, nossa, eu devo ou não começar a me aplicar? Poxa, se você já tem conhecimento de teste de software, mesmo que você não tenha conhecimento de ferramentas de automação, já pode começar a aplicar, porque é o que eu sempre falo, né? Você quer ter experiência da aplicação. Pessoal, entendam uma coisa, o estudo dentro da área de qualidade, você estudar dentro da área de qualidade, não é um conteúdo denso, não é um conteúdo extremamente difícil, principalmente para quem está iniciando, tá? Óbvio, é um conteúdo que ele é profundo, só que
não é sempre que você não precisa chegar tão no fundo assim para ser considerado um QA júnior. É o que eu falo, às vezes com um pouquinho de teste de software você já faz muito. E aí, galera, se eu tivesse que dizer para vocês, finalizando, né, o que eu faria, é isso. Primeira coisa, utilizar LinkedIn todos os dias, se possível. Utilize, crie posts. Posts interessantes, tá? Não é para você pegar, copiar o GPT e colar. Crie posts interessantes sobre, às vezes, o que você aprendeu, ou sobre algum problema que você resolveu, ou sobre alguma ferramenta nova que você viu que saiu. Pesquise, se interessem sobre assuntos dentro da área de tecnologia. Gente, tem um canal, por exemplo, do Cypress, de graça, para você ver o que eles fizeram de atualização. E dá até para você colocar legenda. Tá em inglês lá, mas dá para assistir. É a mesma coisa para eventos da Browser Stack ou da Sauce Labs, que são super legais também de participar, são em inglês, mas eu acho que depois eles ficam disponibilizados com legenda. Tudo isso você cria, né, um redondo de conhecimento que você pode ir estudando de pouco em pouco. Isso vai ajudar você a absorver mais sobre a área de qualidade, ter mais clareza. Eu uso isso para estudar sobre tudo. Quando eu quero estudar alguma coisa profundamente, eu fico vendo vídeo, eu faço exercício, eu tento fazer um desafio, vejo mais vídeo, vejo um podcast, tudo que possa me acelerar, né, e me ambientar de forma melhor ali dentro da área de tecnologia e de qualidade. Eu tô falando tudo isso porque foram essas as coisas que eu notei que eu começaria a estudar como QA. Porque quando eu entrei na área de qualidade, eu ainda queria ser desenvolvedor. Então qual foi a primeira coisa que eu comecei a aprender? Eu lembro que eu estava estudando lá, por exemplo, eu tava minha primeira linguagem que eu trabalhei foi Ruby. Eu comecei a estudar programação com Ruby, né, para fazer automação. E só que eu também queria estudar desenvolvimento. Isso acabou fazendo com que eu me atrapalhasse. Por quê? Porque meu conhecimento com desenvolvimento, apesar dele ser limitado, eu conseguia trazer uma automação para um projeto do sistema e eu não entendia muito bem sobre teste de software. E depois, na frente, eu acabei sofrendo com teste de software, com perguntas e informações sobre a área e sobre teste em si, né, quando eu estava crescendo na área, que eu não tinha estudado. Né? Então é por isso que eu falo, eu não precisava ter sofrido por isso se eu tivesse estudado um pouquinho mais. E quando eu falo estudar um pouco mais, né, em relação a teste de software, é porque é muito mais rápido você aprender sobre o teste de software, sobre estratégia, sobre processos, por ser algo mais teórico, do que algo técnico como desenvolvimento. E eu acho que eu teria, além disso, teria entendido melhor para que realmente serviria testes automatizados no seu projeto. Porque se você não entende muito bem sobre teste de software, se você não entende bem sobre processo de desenvolvimento, sobre ciclo de vida de desenvolvimento, ciclo de vida de teste, você não vai saber como e quando trazer uma automação. Eu sofri muito isso no começo. Sofri não, né? Mas foi algo que me pegou. Até mesmo perguntas em entrevistas eu lembro, né? Quando eu estava as minhas primeiras entrevistas ali como QA, depois do primeiro emprego, eu lembro de ter sambado nisso.